me so high, my desire blocks out the sun. I try to keep it in line, maybe I'm just not the one. But you know I would, but you know I would, but you know I would keep it undercover. We could have each other, but you know I would, but you know I would only let you down. You know I'm gonna change. Things just don't stay the same no more, no more. You know I'm gonna break. You know I'm gonna break your fading heart. But it's over, it's over, it's over now. Boa noite a todos, nossos ouvintes, web espectadores. Me chamo Cristiele Medeiros, sou advogada e hoje iremos apresentar o 11º episódio do Podlegis, o mundo jurídico como você nunca viu. Boa noite, meus podileiros, estamos no 11º episódio. Mais uma vez, não esqueça de fazer a sua inscrição no nosso canal, ajuda a gente a crescer, para que toda semana a gente possa trazer aqui convidados com uma bagagem excelente, a fim de levar conhecimento para vocês, viu? E nossas redes sociais também, Instagram e Facebook. Pod_Legis Jurídicos. John Kenneth. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos, trazendo para vocês informação de qualidade. Temos a grata satisfação de receber na nossa mesa hoje a prefeita Jo de Oliveira, prefeita municipal de Piripiri, eleita há 2 anos. Prefeita, muito obrigado pela sua disponibilidade. Nós sabemos que no momento destes que nós estamos passando, no momento eleitoral, no momento de campanhas políticas, a senhora se dispôs a estar conosco nessa noite, para trazer conhecimento de qualidade aos nossos espectadores. Seja bem-vindo. Estou feliz demais de estar aqui presente, ter sido convidada para participar do Podlegis, abraçar a doutora Cristiele, ao doutor Felipe e ao doutor John Kennedy, esse trio aqui que faz sucesso nas redes sociais. E dizer que é sempre um prazer atender a convites honrosos iguais a esse, para falarmos sobre Piripiri, sobre atuação política, sobre futebol, culinária, enfim, o que vocês quiserem falar, sobre cultura, sobre qualquer assunto pertinente que vá colaborar de alguma forma para engrandecer através do conhecimento aqui trocado, né? Eu aprendendo com vocês, podendo também transferir um pouco do que a gente sabe. Então, uma troca de conhecimento mútuo, isso é muito valioso em tempos de redes sociais que as pessoas esqueceram de dialogar, as pessoas estão mais voltadas ao aparelho aqui mexendo, muitas vezes até na mesa aqui, 2 pessoas estão conversando pelo aparelho do celular. Então, quando a gente para um pouco para olhar no olho, é sempre muito bom esses momentos. E comunicação, que é uma grande paixão minha também. Sou apaixonada por tudo que envolve comunicação. Comunicação é poder. E um povo livre, empoderado, é um povo que busca se informar. Informação é poder e é um bem valioso, tá certo? Que não pode ser tabelado. Tem que ser livre, tem que ser levado, tem que ser doado, tem que ser transmitido. Então, a gente gostaria, justamente nesse momento, de esclarecer para o público as funções do prefeito, do seu currículo, da sua vivência. Nós sabemos que a senhora já foi membro também do Poder Legislativo, como vereadora, como deputada estadual, e gostaria que só trouxesse um pouco dessa experiência para nós. Perfeito, muito bom. Estive vereadora durante 2 mandatos, 8 anos consecutivos. Fui candidata a prefeita em 2016. Não logramos êxito na vitória propriamente dita, mas eu acho que é na derrota que a gente cresce. É quando a gente cai. E aí não é cair por cair, é ter a capacidade de levantar, sabe? De avaliar qual foi o erro e buscar melhorar, fazer uma autoavaliação do que você pode fazer bem e melhor. Então, aquela época, quando nós deixávamos de vencer as eleições em 2016, por menos de 1% dos votos, eu confesso a vocês que eu não derramei uma lágrima de tristeza. Aquilo ali, para mim, foi como uma grande experiência de vida, para manter mais a humildade, para trabalhar mais, para buscar dialogar mais com as pessoas. E foi isso que nós fizemos. É tão tal que eu acho que muita gente lembra
que nós comemoramos o resultado das eleições. Enquanto o candidato vencedor colocava uma banda, nós colocávamos uma banda para agradecer também. Eu coloquei Ave Nevinho, lá na Tomás Rebelo, chamando a festa do agradecimento na eleição que nós havíamos perdido nas urnas. E até a turma botou de Porca Fest. Não chamou a barata, não. Os aniversários, né? E, na verdade, essa é a beleza da democracia, a verdadeira democracia, né? Nós fizemos a festa, como é que estava lá no banner, né? Convidando, vamos para a festa do agradecimento com a Ave Nevini, que eu sou muito fã. Aí a turma opositora botou, vai ser a Porca Fest. Aquilo a gente tem que tirar lições, amadurecimento, sabe? E nós fomos para Tomás Rebelo, eles comemorando a vitória, e nós agradecendo a Deus por termos vencido um grande desafio pela primeira vez, ser candidata a prefeita, e ter obtido tantos votos livres de piripiriense. E daí fomos para sermos candidata a deputada estadual em 2018. Com toda humildade, nós sabíamos que não conseguiríamos chegar em todos os municípios do estado, falta de estrutura mesmo. Mas os municípios os quais nós conseguimos andar, Piripiri, aí eu não andei muito, né? Piripiri, Brasileira, Capitão de Campos, Piracuruca, Domingos Mourão, Teresina, alguns amigos espontaneamente votaram na gente. Mas eu sabia que nós não iríamos conseguir competir com grandes estruturas do estado. Mas aqui na nossa terra querida, eu fui a candidata mais votada. Fui a candidata a deputada estadual mais votada, obtendo, historicamente, cerca de 12 mil votos. Uma votação inédita. Só em Piripiri? Só em Piripiri. Então, nós vencemos, digo isso com humildade, não é com um salto alto não, sabe? Nós obtivemos quase, deixa eu ver, o segundo colocado teve 9 mil alguma coisa, nós tivemos 12 mil votos. Então, com isso, nós continuamos trabalhando. Tive a oportunidade de ir na condição de suplente, eu não me elegi, de assumir um mandato temporário, né? Não foi um ano, foi alguns meses na Assembleia. Mas o tempo que estivemos lá, John Kennedy, Cristiele, doutora Cristiele, doutor John Kennedy e doutor Felipe, nós fomos com uma energia de trazer o que podíamos trazer para Piripiri, por exemplo. Né? Muitas obras e recursos que angariamos lá através do mandato de deputado estadual. E viemos com a missão de irmos a uma campanha para prefeita. E aí você vai competir com quem está no poder. E aí fica um Davi contra Golias, que você já tinha perdido lá atrás. Então já vem, não ganha não, aí já vem um descrédito, mas ele novamente porca, não vai para lugar nenhum. Aí vem um deboche, vem os rótulos, vem o xingamento, os apelidos. Se existe alguém em Piripiri que já foi chincalhado na vida, rotulada, sabe? Fui eu, vim aqui. De toda espécie de ataque de ordem pessoal contra a dignidade da pessoa humana, eu já fui vítima. Isso é bom? Não, é terrível. Mas você não pode ser paralisado ou paralisada por ataques de ódio. Claro que você se abala. Se eu disser que eu não sofro ou não sofria com isso, eu vou estar mentindo. Mas uma coisa que você não pode mostrar é fraqueza. Porque moscas gostam de feridas, sabe? Isso eu falo olhando no olho de cada um de vocês. Então você tem que... E só Deus pode explicar a força que a gente tem. Porque todos nós somos frágeis, por natureza também. Temos nossos momentos de fragilidade, nossos momentos que estamos sozinhos, pensando na vida. Muitas vezes vai dar certo, vai, mas também vem aquela vozinha, eita, não vai dar certo. E é contra essas vozes que aparecem, sabe, no ouvidinho da gente. Quando a gente é criança, a gente assiste um desenho animado, tem um anjinho do bem, um anjinho do mal, e é aquele velho conflito que todo ser humano passa por ele. Então, assim, para encerrar, nós temos que sermos absolutamente seres humanos, homens e mulheres, e ser mulher nesse país não é fácil, tá? Não é uma Disneylândia, ser mulher é difícil. Hoje a gente tem uma prefeita mulher, né?
Mulher cada, 12 anos depois. A primeira. A primeira, justamente, a primeira prefeita. mulheres cada vez mais ocupando espaço. Isso é muito bom. E que eu não seja a última, e que outras mulheres também assumam o protagonismo, que outras mulheres possam se apropriar da política com P maiúsculo, sabe? Que os homens possam dialogar mais com as mulheres, que nós não estejamos em plena guerra de sexos, como tinha uma novela da Rede Globo. Lá tinha o Paulo Altran, que era bonito como você. Obrigado. O Paulo Altran, que era galã. A Fernanda Montenegro, que hoje está lá como imortal na Academia Brasileira de Letras. Então, assim, eu na condição de mulher, eu sempre falo, eu quero andar ao lado dos homens, sabe? Juntos, irmanados, nos fortalecendo. Essa história, que homem é melhor do que mulher, ou mulher é melhor do que homem, isso não existe, não pode haver, tá bom? Eu costumo falar que na queda de braço aqui, se eu for com o Felipe, ele pode até derrubar, que ele tem mais força pela sua constituição física, né? Eu não vou aqui. Mas no intelecto, nós estamos nivelados, eu acho que e nós podemos produzir mais com parcerias. Juntos somos mais fortes, né? Somos mais União fortes. faz a força. Devemos nos ajudar cada vez mais. Exatamente. Tem aquele ditadozinho que eu não lembro corretamente, né? Mas se você quer ir a algum lugar, vá sozinho. Mas se você quiser ir mais longe, vá acompanhado. Uma Sonhe coisa junto assim. com todos, sabe? Justamente. Realize junto. É assim que eu vejo. Para chegar a algum lugar, ninguém chega sozinho. E também não é pisando, não é deixando ninguém para trás, não, porque o mundo é uma frase muito clichê, mas a vida é uma roda gigante mesmo, de verdade, sabe? É literalmente mesmo, não é na forma, enfim, Figurada, figurativa, não. Eu lembro Ou bem figurada, como o doutor Felipe falou. no dia da vitória, né? Você falou que fez festa e tudo quando não teve êxito. E no dia da sua vitória, eu estava e eu vi você falar uma frase. E acho que todo mundo se arrepiou, que é pra gente nunca desistir dos nossos sonhos. Você lembra? Lembro. Eu tava na Porca Fest. E- E olhe que ele é Porque- partidário do porque outro lado, eu sempre- né? Eu fui, tá lá. eu sempre Não, gosto. mas isso que é bonito, né? É Ele você, tava no Eu tava no fogo. é você poder participar, como você acabou de dizer, a guerra do sexo, a guerra do sexo, evitar os lados, as paixões, não deixar que as paixões tomem conta, né? E aí, já adentrando novamente no nosso assunto, né? A questão realmente esclarecer para o cidadão. Nós estamos no momento, que é o objetivo nosso aqui hoje, é esclarecer, nós estamos num momento eleitoral muito crítico, talvez único na história do Brasil, essa polarização imensa que se colocou. E com isso, muitas vezes, o cidadão ele não consegue enxergar com isenção. O cidadão se deixa levar pela emoção, se deixa levar pela paixão. E, muitas vezes, a percepção geral faz com que as escolhas sejam mal feitas, sem aquela informação que nós queremos levar hoje. A nossa eleição, a próxima, é uma eleição para governador, para deputado federal, deputado estadual, senador e presidente da República. A senhora hoje está na prefeitura. A senhora está, como a senhora mesma disse, a senhora está prefeita. A prefeitura, a prefeita municipal, ela tem uma posição equivalente na sua escala à do governador e à do presidente. Ela é a chefe do executivo municipal. Correto? Então, nós queremos levar para o nosso web espectador qual a função, inicialmente, da prefeita, hoje a senhora está prefeita, e, na sequência, levar um pouco de conhecimento sobre a função do governador, do presidente, do deputado federal, do deputado estadual. Por quê? Porque um prefeito, a senhora me corrija se eu estiver errado, a senhora tem mais propriedade para falar sobre o assunto, um prefeito ele não vai governar sozinho. Ele precisa do apoio dos seus vereadores, dos vereadores do município, assim como ele precisa do apoio dos deputados federais, dos deputados estaduais, do governador e até mesmo do presidente da República. Então, a gente precisa mostrar isso para a população, que é ao saber escolher e como saber escolher, independente das paixões. Evidentemente que cada um tem o seu lado, e nós temos que respeitar o lado que cada um tem. Nós não estamos aqui para ainda polarizar mais, nós estamos aqui para procurar apaziguar. E apaziguar levando conhecimento.
Então, vamos começar com a prefeitura, que é onde a senhora tem um conhecimento diário, e esclarecer que a prefeita não é capaz de tudo, que a prefeita tem as suas limitações muitas vezes políticas, limitações legais. A palavra é da senhora. Perfeito. Você quer colocar alguma coisa? A questão do que o John Kennedy falou, que às vezes a gente precisa daquele apoio do Poder Legislativo, porque a nossa Constituição ela elenca 3 poderes independentes entre si: Executivo, Legislativo, Judiciário. São independentes entre si. Mas a nossa própria legislação também mantém eles como parceria. Até porque a senhora vai explicar brilhantemente agora que o prefeito tem as suas funções, como o Poder Legislativo também tem as suas funções. E às vezes o prefeito, governador, o presidente, não consegue elaborar algum projeto sem o apoio, seja dos vereadores, dos deputados. E aí, assim, a própria Constituição diz que os poderes são independentes entre si, mas a própria legislação coloca eles como parceria. E aí, tipo, nessa conversa aqui, a senhora vai explicar muito bem e a gente vai São conversar. independentes, a própria E harmônicos, Constituição, mas harmônicos, né? Tem que haver essa harmonia, esse diálogo. São independentes, tá? Não estão a serviço do Executivo, dos poderes legislativos, as casas, eu digo Congresso Nacional, temos o Senado, temos a Câmara dos Deputados, a gente vem para os estados, as assembleias legislativas com seus respectivos deputados e deputadas, e o parlamento, né? Os parlamentos nas câmaras municipais que estão ali fiscalizando o que os prefeitos e prefeitas fazem, criando leis, tá bom? Leis que não onerem também os cofres da prefeitura. Vereador, eu fui vereadora 8 anos, mas eu não poderia fazer projeto. Olha, eu quero que a prefeitura gaste 1 milhão fazendo cisternas. Eu posso pedir, mas eu não posso falar onerando ou impondo, né? Porque isso é função do Executivo. Mas em Piripiri, de modo geral, eu fui vereadora e foi uma experiência maravilhosa. Então, eu vim de etapa, né? Foi caindo de paraquedas. Então, nós conhecemos o Poder Legislativo, o rito do Legislativo, estive lá assiduidamente, estive lá também com muitos projetos, fui uma das vereadoras que mais apresentei projetos de leis, tá? Sempre fui tida como uma das mais presentes, produtivas no Legislativo, com ações, presença também de projetos. Sempre tive uma ligação muito grande com o povo, que eu venho do rádio. Então, quando eu comecei no rádio com 17 anos de idade, Deus me deu o dom da comunicação, que eu fui para o rádio, eu pensei logo de cara, não vou estar aqui só recebendo, mandando alô, nem tocando música, nem lendo caixinha, porque quando eu comecei no rádio não tinha WhatsApp, as pessoas mandavam torpedos, mandavam cartas, né? Então eu não vou estar aqui só sendo esse instrumento, não. Eu vou ser um instrumento de ouvir as pessoas, de dar voz às pessoas, de ouvir os clamores, as dores e buscar soluções. E assim eu fui sendo conhecida no meu município. Não era uma voz perdida no ar, tocando música, mandando alô e fazendo merchandising, fazendo publicidade, mas falando o que o povo queria, que alguém pudesse assumir esse protagonismo. E assim nós trabalhamos durante anos. Quando eu decidi ser candidata a vereadora, foi muitos anos depois, eu já estava militando no rádio. Mas respondendo sua pergunta, doutor, o prefeito e a prefeita, quando é eleito e eleita, é para cuidar do saneamento básico, cuidar da limpeza pública, recolher os impostos, tá bom? Cuidar da educação, cuidar da saúde, mas, acima de tudo, cuidar de gente. Tá? Governar é cuidar das pessoas. Nós estamos agora, se vocês puderem olhar um pouco para Piripiri, sei que vocês estão na corrida, mas já dá para perceber quanto nós avançamos em 1 ano e 8 meses. Mas eu não estou preocupada apenas em fazer grandes obras edificantes, não. A nossa pauta principal, que eu falo sempre para os secretários, é cuidar de gente. Porque nós estamos aqui num prédio bonito, feito de concreto. Mas de nada seria
Nada seria esse prédio se não fossem vocês três aqui, a moça que está lá fora atendendo, a pessoa que trouxe o cafezinho, que está limpando o banheiro, que está limpando a sala, nada, coisa nenhuma. Nós temos que valorizar a pessoa humana, sabe? Então, eu parto desse princípio. E é por isso que está sendo muito bom ser prefeito de Piripiri. Porque eu coloco as pessoas dentro do governo, sabe? Secretários, que é que eu sempre falo para os secretários municipais, até humildade. Dialogue. Nós estamos aqui passando. Nós não vamos nos perpetuar no poder, nem quero. Nós vamos contribuir no nosso tempo, fazer o que temos que fazer e quando sairmos, deixarmos um legado. Para que as pessoas lá na frente fiquem pensando, oh, que saudade da Jove, ou que saudade da prefeita, ou que saudade do secretário A, sabe? Daquele gari que está aqui na minha porta todo dia recolhendo o lixo, que é importante, daquele médico no PSF, daquela atendente lá na secretaria, daquela agente de saúde que estava lá na minha casa aferindo lá a pressão ou cuidando da consulta para levar minha mãe, minha avó lá para o PSF, avisando de dar vacina. Então, você tem que deixar marcas. Eu não estou aqui, eu não sou perfeita não, sou cheia de falhas também. Cheia, como qualquer ser humano. Mas enquanto eu estiver na prefeitura, na condição de prefeito, eu estou me dedicando a minha juventude na condição de prefeito. E daí, doutor Felipe, é assim que a gente vai indo. Respeitando a Câmara, está lá, criando as leis, nós, do Executivo, sancionando-as, quando forem para ser sancionadas, publicando quando forem para serem publicadas, enfim, promulgando, vetando quando for vetando, se for o caso, dando veto também, quando for para ser vetado, mas dialogando. Então, nós temos hoje a maioria na Câmara, né, isso é importante para o êxito de uma gestão, sabe? É ter a maioria na Câmara. Por que a presidenta Dilma foi impeachmentada? Não foi pelas pedaladas fiscais dela. Não foi porque não tinha a maioria no Congresso Nacional. Porque, em algum momento, pelo próprio sistema que foi montado, ela não conseguiu, talvez, dialogar com as pessoas. Talvez até tentou, mas não era. Não tinha receptividade. Não tinha receptividade. Porque justamente aí é que a gente tem que, mais uma vez, mostrar para o povo que realmente o sistema político é um sistema complexo. É como a senhora disse, a senhora não é perfeita, ninguém é. Mas as pessoas têm que enxergar os dois lados daquele que está ali pleiteando, daquele esclarecendo com respeito ao período eleitoral. Sim. Enxergar ali um ser humano imperfeito, mas a gente tem que pesar o lado positivo e o lado negativo. Ver se o positivo pesa mais na balança do que o negativo. Né? E fazer uma escolha consciente. Sem citar nomes, nós não vamos... Nosso objetivo aqui não é fazer política partidária, é esclarecer. Na hora de decidir o seu voto, vá com a sua consciência. Muitas vezes, agora há pouco mesmo eu ouvi, conversando numa roda de amigos, um comentário, eu não vou dar meu voto perdido. Não, eu não queria votar naquele candidato, mas eu sei que ele que vai ganhar. Aquele que eu queria, eu já sei que ele não vai ganhar. Qual o conselho que eu dei? Vote naquele que você queria. Naquele Quem sabe que se você acredita. Naquele que você acredita. Vá que ele, todos acreditem que ele vai fazer um bom governo, vai representar bem a população, vai trabalhar em prol da população, porque no final das contas, o político ele é para isso. Para trabalhar, como a senhora citou agora há pouco, trabalhar em prol da população. O político ele não é eleito para se beneficiar. O político raiz, o político que é honesto, ele é eleito falar em prol de quem o elegeu. Até porque dois pontos que a senhora tocou, que é a participação do povo, né? A senhora falou que quer ouvir o povo e tudo, e a própria Constituição diz, né? O poder emana do povo. E seu nome será exercido. E a questão da eleição, né? A senhora falou que tem a maioria na Câmara. E eu concordo com isso, né? Porque e já essa mensagem aqui é para os eleitores, né? Porque a eleição majoritária, e aí quando eu falo eleição majoritária, é aquela presidente, governador e prefeito, né? Elas são as senadores. E senadores. E elas são aquelas eleições mais vistas, né? Pô, você vê uma
uma carreata de um prefeito, uma carreata de governador, presidente, você vê aquela multidão, elas são bem mais vistas, né? Só que não podemos esquecer da proporcional, que são os vereadores, os deputados, né? Por quê? Porque, como foi explicado aqui, o prefeito, às vezes, não consegue elaborar um projeto sem o apoio do Poder Legislativo. Então, se você tem um candidato a presidente, a governador, senador ou prefeito, aí você começa a olhar os candidatos do Poder Legislativo. Quem são aqueles candidatos do Poder Legislativo que pensam igual ao meu candidato majoritário? Verdade. Aqueles 5 candidatos ali eles pensam junto com o meu candidato majoritário. Você só tem um voto, então você vai escolher entre os 5 ali e vota. Porque não adianta eu chegar aqui e votar voto aqui para prefeito, voto para um vereador a nível municipal, né? Voto para prefeito, voto para vereador que tem um pensamento totalmente diferente. E aí a maioria na Câmara tem um pensamento totalmente contrário ao prefeito. Não tem como Vai dar um grande problema. Exatamente. Entendeu? E a gente tem que falar isso, né? Esclarecer isso para a população, porque isso não é uma politicagem. Isso não é a politicagem. Isso é a nossa legislação, né? Tem que ter um alinhamento, né? Tem que ter um alinhamento. Infelizmente, o presidente, o governador, o prefeito não pode chegar e fazer o que ele quiser na hora que ele quiser. Agora você vai ter que me ajudar. A gente pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Na administração, a gente tem que fazer tudo o que a lei permite. A lei impõe. É diferente. diferente. Então, e quem elabora as leis ali é o Poder Legislativo. Então, sempre tem que caminhar com a parceria, com aquele diálogo, o Poder Executivo, harmonicamente e o Poder Legislativo. Então, é por isso que nas campanhas, a gente vê candidato majoritário pedindo voto legislativo e vice-versa, entendeu? Porque eles já pensam no prol da população para poder fazer um governo, caso sejam eleitos, bem harmônico e conseguir levar o seu trabalho, os seus projetos que vocês levantam na campanha. Inclusive, eu quero até mandar um abraço aqui para todos os vereadores, são 15 vereadores, até naqueles que batem em mim aí, sem pena. Grande abraço, mas assim, eu quero mandar um beijo grande aos vereadores e vereadoras, temos 3 mulheres, viu, doutora Cristiane? 3 mulheres no parlamento, eu acho muito pouco, pouquíssimo, sabe? Pouquíssimo. Ou seria se nós tivermos aqui uns anos 50-50. Estou falando aqui de 60% para as mulheres e 40% para os homens, não. Estou aqui pleiteando, sonhando que um dia tenhamos nos parlamentos pelo menos 50-50. Seria ideal, né? Numa Câmara aqui, 7 mulheres, 7 homens, aqui são 15, né? 15, isso. Já vai 15. ter ali, não vai dar, talvez 8, não vai fechar essa matemática assim, mas 8 mulheres, 7 homens, ou vice-versa. 8 homens, 7 mulheres, mas pelo menos um pouco mais de equilíbrio. O doutor John Kennedy, eu quero pegar um pouco tudo que ele falou sobre polarização. Doutor, sempre vai haver polarização. Mas o que está acontecendo hoje no Brasil é algo surreal. Ele está saindo do campo democrático para o campo da violência. Eu não vou aqui estar falando quem está levantando a violência, não. Tá? Eu acho que existe excessos de ambos os lados. Tá bom? Mas a gente tem que dialogar mais. Porque do jeito que está ficando muito perigoso. Daqui a pouco você não pode colocar a foto do seu candidato. Você pode pegar uma pedrada, pode pegar um tiro, pode pegar uma paulada, pelo simples fato de você querer mostrar em quem você quer votar. Que país é esse? Que você vai ser odiado se você defende uma bandeira, se você defende um partido político. Entendeu? Eu hoje estou no partido, recentemente filiado ao PT, e que depois que eu me filiei ao PT, muita gente começou a me atacar porque eu sou filiado ao PT. Isso é irracional. Como se essa mudança fosse alterar todo o seu caráter. Nada. E em todos os partidos do mundo, como em toda profissão do mundo, há aquelas pessoas bem intencionadas e há aquelas pessoas mal intencionadas. Isso não é só na política, não é em todo lugar. É em todo canto. Sabe? É em todas as profissões. Nas famílias, tem pessoas ali que têm uma conduta tranquila, já tem alguém ali que ovelha negra. Naquele contexto, né? Então, assim, é do ser humano. Ninguém é igual, nem as mãos, os dedos são iguais. Então, o que eu defendo é que a gente consiga
respeitar a opinião do outro, sabe? Por exemplo, eu não voto no Bolsonaro, mas vê se nas minhas redes sociais tem algum ataque contra o presidente Bolsonaro. Não tem. Eu destaco as qualidades de que eu acredito, dos meus candidatos. Eu uso o meu tempo para elevar as qualidades que eu vejo nos meus candidatos. No governo, sabe? No perfil dos meus candidatos, naquela ideologia que ele defende. Mas eu vou ficar ficando, eu tenho amigos que são bolsonaristas. Vários amigos. E que eu convivo. Então a gente tem que plantar, semear o discurso da tolerância. Que, gente, eu já fui muitas vezes vítima de preconceitos. Não há nada pior do que ser tratada com preconceito no mundo. A rejeição. Você ser olhado diferente. Você ser olhado diferente porque você é negro? Não existe. Você ser olhado diferente porque você é mulher? Porque você é pobre? Porque você é nordestino? Porque você é gay? Porque você é evangélico? Porque você anda com a Bíblia debaixo do braço? Muitas vezes é atacado. Olha ali o crente, tem que respeitar a crença do outro. Então nós temos que, enquanto vocês formarem opinião, também. Porque quando eu vejo 3 advogados se predisporem a tirar um tempo precioso do seu dia, deixar de lado ali o vadimeco, os processos, tá bom? E montar um estúdio, falar de leis, levar informação, esclarecer, isso é algo fantástico. Sabe? Assim como os nossos convidados também, que dispõem do seu tempo para vir aqui prestigiar a gente e também levar esse conhecimento para a população. Mais uma vez, muito obrigado. Porque, na verdade, é o seguinte, o conhecimento, ele liberta. Né? Também é um ditado antigo. O conhecimento liberta. E o nosso objetivo é esse, é levar conhecimento, é esclarecer. E, como o doutor Felipe disse, nós contamos com quem se dispõe a estar na sua cadeira. E agora, dispondo do seu tempo, a senhora tem seus compromissos, com certeza, deixou de atender alguns deles para estar conosco aqui. Da Marcha para Jesus. Estou aqui só olhando o relógio, pessoal. E diante disso, a gente sabe que todo mundo hoje no Face, Instagram, né? E hoje tem muito fake news. Então é bom a gente saber verdadeiramente aquele assunto, né? Com quem realmente entende, com quem sabe. Porque muita gente vê no Facebook ali uma história, já acredita. Já leva adiante, já compartilha coisas como eu falei no início, muitas vezes a percepção do público em geral, voltando especificamente à função de prefeita, né? A percepção do seu eleitor, principalmente, é de que a senhora, no momento que assumisse a cadeira da prefeita, mudaria totalmente a realidade da cidade e teria o poder, né? Não é nem que mudaria, e teria o poder para fazer isso. Que muitos acham que quem está lá não faz porque não quer, não é isso? Eu tenho certeza, eu tenho certeza que a senhora muitas vezes é cobrada, eu tenho certeza disso, a senhora é cobrada para que resolva um determinado caso e não consegue porque a lei não permite, porque os recursos não permitem, porque não deu tempo ainda, exatamente, só tem pouco tempo na prefeitura. Interessante aqui o John Kennedy, tem adversário meu, não inimigo, adversário. Mas é adversário para todo inimigo. Se alguém me tem como inimigo, é problema de quem me tem como inimigo, porque eu não tenho no meu rol nenhum inimigo, eu tenho adversários políticos. Aí tem adversários políticos que me cobram o que não fizeram em 40 anos. Digo, epa, papai, peraí. Então você pode fazer em 40 anos, quer me cobrar em 1 ano e poucos meses. Eu não faço mágica nem milagres. Nem a senhora e nem nenhum prefeito, nenhum governador, nenhum presidente que esteja lá. Ninguém faz milagres. Eu fui eleito para 4 anos. Todo dia a gente vai promovendo ações que estão lá no plano de governo. Se não foram feitas, é porque não deu tempo. Às vezes por impedimentos legais, por falta de recursos, por perseguições, sabotagens também. Sim. Porque tem gente que não quer que dê certo. Tem gente que torce que o nosso governo não dê certo. Isso é real. Real, oficial. Só quem perde é o povo. Só quem perde é o povo. Nessa briga, só quem vai perder é o cidadão lá na zona rural, sabe? É o cidadão que está lá no bairro precisando de um calçamento que não foi feito. Precisando do PSF lá que não tem ainda. É isso. Então, eu acho que nós temos que amar a cidade que a gente mora, cuidar das pessoas, deixar o nosso legado, e todo mundo é importante. Situação, oposição, o concursado, o contratado, o comissionado, sabe?
Tem muito esse preconceito também de quem é contratado em prefeitura e quem é comissionado. Quem A hoje própria legislação permite. Permite e determina que muitas Não é a vezes criação seja do assim, né? prefeito que está lá na Não. hora, é a legislação. Quem hoje é entendeu? concursado já foi contratado, talvez no passado, ou Já foi um comissionado, né? Então não tem que haver esse preconceito, sabe? Então são essas coisas, doutor Felipe, doutora Cristiane, doutor Zé Kennedy, que a gente tem também que estar desmistificando todo santo dia. E nessa polarização exacerbada que o Brasil passa, e nesses próximos dias temos que estarmos muito atentos, porque muita coisa vai acontecer. No campo da violência também. No campo dos atentados também. Estou falando lado, por favor. Mas quanto mais as horas vão passando, o dia 2 de outubro vai chegando, os ânimos vão ficar mais agitados. Tem gente que não tem nervo para nada. Tem pessoas que só querem resolver as coisas na base do bufete. E isso não podemos permitir. Mas a senhora vai me permitir discordar da senhora. Sim, senhor. Vamos fazer um balanço lá no dia 3 para ver essa situação que a senhora está colocando agora. Por quê? Eu sou muito positivo. Eu sou muito otimista. Eu acredito que essa possível violência que a senhora está colocando agora, ela nem Está aconteça. acontecendo todo dia. Não, que ela não necessita. Sempre aconteceu. Tá sempre- Todos os dias que antecedem qualquer eleição, sempre acontece. Sempre acontece. Eu me lembro, eu tenho um pouco mais de vivência do que a senhora, de idade, né? Nem parece. Nem parece. Mas eu tenho recordações de ânimos extremamente exacerbados antes das eleições. Tomara que a gente consiga, eu torço, sinceramente, que a gente consiga chegar no dia 3 Mas é isso que a gente com quer. com a eleição transcorrida dentro da normalidade, que as pessoas respeitem as opiniões diversas. Isso eu estou fazendo um desafio e um apelo, pras pessoas. né? Um Fazer um apelo apelo àqueles que estão nos ouvindo, que defendam os seus pontos de vista, defendam os seus candidatos, trabalhem para eles, porque o candidato precisa disso, né? O candidato precisa do apoio do seu eleitor. Ele vai estar lá no dia 3, Você já foi colocado. candidato? Nunca foi. Não, eu não gosto assim, da política partidária, mas eu gosto da política do modo geral. Então, porque é a esclarecer nossa cidadania e pedir exercer a justamente política. isso. Esse é um dos objetivos nossos aqui. É pacificação. É informação, levar informação para que haja pacificação. Que a gente consiga chegar no dia 3 com a democracia plena, como nós tivemos até agora, que ela continue dessa forma. Independente de quem chegue lá. Independente de quem chegue. E nós temos que aprender muito. Apesar de nós sermos uma das maiores democracias do mundo, nós temos ainda muito a aprender. Nós não somos das mais antigas. Ela é muito jovem. Nós podemos dizer que a data de nascimento da nossa democracia foi 1988. Que essa democracia que a gente tem, da Constituição de 1988. No momento em que o país procurou voltar à sua normalidade institucional. E de lá para cá, nós temos tido, ainda no passado, de 88 para cá, momentos de tensão. Nós tivemos, como a senhora citou, eu vou citar também, o impeachment da presidenta Dilma, o impeachment do presidente Collor. Então, a própria transição com a morte de Tancredo Neves trouxe apreensão para o país, e as instituições, apesar de muito jovens, nasceram em 88, conseguiram suplantar essas dificuldades e esses problemas. Então, a gente tem que acreditar que, faltando pouco mais de 20 dias para a eleição, a gente vai conseguir chegar a um bom termo. Você fala pela boca do anjo, é o que eu quero também, viu? É o que Pois todos é, nós então queremos, isso, né? a gente tem que pregar isso. Porque eu observo, eu acompanho, eu ouço, como todos nós, como hoje o país acompanha, todas as matizes de pensamento estão totalmente livres nas redes sociais. Fala-se praticamente, pequenas exceções aí dos ativismos judiciais e tal, que algumas vozes foram caladas, mas na maior parte disse aquilo que se quer dizer. A gente hoje vive realmente essa plena democracia. Se ela agrada a uma parte ou outra, o eleitor vai decidir, né?
Então, da mesma forma que a senhora deseja, é o nosso desejo aqui também, que a gente consiga, no dia 3, a senhora está soltando os foguetes pela vitória, Se Deus quiser. né? Soltando os foguetes pela vitória, ou fazendo a festa de agradecimento. Não, Né? não quero fazer porca-festa esse Pois ano. não, sim, é o que todos desejam. Né? Cada um de nós deseja que o nosso candidato seja vencedor. Esse ano eu não quero fazer Não importa, o Pois Felipe é. vai ou pra Mas fora, a Não gente importa, ou pra é aquela coisa, não festa. importa a festa, eu vou estar lá. Exatamente, o importante é isso, que no final haja alegria de parte a Sem parte. dúvida. Né? Ganhando ou Que haja o perdendo, agradecimento ou que haja a comemoração. seja o meu candidato ou não, Então, eu vou estar lá. é isso que a gente precisa. É isso que a gente precisa. Porque o nosso país, ele precisa proteger aqueles mais necessitados. E ele só vai conseguir proteger os mais necessitados se aquele que for eleito em outubro conseguir chegar a termo do seu mandato. Assumir o seu mandato e chegar ao final dele. Seja ele qual for. Não importa se é o seu, se é o meu. A gente tem que pensar no bem maior, que é a nossa população. O nosso desvalido, que precisa realmente que a política seja protetora, porque ele está lá precisando disso. Né? Então, A vontade do povo seja respeitada. seja né? respeitada. Da maioria É do isso, povo do é isso Brasil, sim. do Piauí. Tanto de um lado quanto do outro. Né? É isso que a gente deseja. Mas muita gente não entende. Sim, mas o nosso papel, pois é, Justamente. prefeita, mas o nosso papel é justamente tentar passar isso. Esse é o nosso papel. Nosso objetivo aqui é esse. É tentar passar esse pensamento para aquele que estará com os ânimos acirrados, para que ele pense, ele reflita. E nós precisamos dar continuidade. A nossa geração precisa preparar para que a próxima geração tenha um mundo melhor do que aquele que nós temos, que nós tivemos no passado. Então a gente tem que melhorar dia a dia. Eu estou invadindo muito a sua fala, Não, mas Não, esse episódio não tá falando não, demais mesmo. eu estou invadindo muito a sua Não, fala. A senhora é a protagonista aqui Não. hoje. A senhora é a protagonista. Mas é porque eu também tenho as minhas emoções. Né? Eu também tenho os meus pensamentos. Ele é E o chorão. objetivo. Ele é chorão. Ele é chorão. Chorão no dia da postagem que a gente recebeu a carteira da OAB. Não vamos chorou. deturpar o assunto. É Não vamos emocionante. deturpar o Ele assunto. chorou no dia que Ninguém- recebeu a... Chorou. Não Eu não posso falar nada porque também eu também fui no rumo. Não, Deixa vamos eu... deturpar o Michele? assunto. Também chorou? É, chorei. Quem não chora, né? Quem não chora? Quem não Não, chora? depois nós Chora- choramos por lá chora na hora sim. mesmo. Chora-se na tristeza. Né? Ainda bem que a gente pode É chorar pra na. de alegria. Pois é. Justamente, Chorar de alegria e que todos possamos chorar de alegria. Né? De alegria lá no final. Nossa. Pois é, de Na emoção. festa ou na vitória. Não, pois é, mas a verdade é essa, porque como a senhora mesma disse, lá atrás da eleição passada, que a senhora não saiu vitoriosa com a cadeira da prefeita, mas saiu vitoriosa com a experiência. E a senhora trouxe essa experiência que a trouxe até aqui hoje. Né? A senhora está na cadeira de prefeita hoje porque provavelmente a senhora foi derrotada lá atrás. A senhora aprendeu com os erros, Mas né? tudo é no Aprendeu tempo de Deus, gente. tudo é no tempo de Deus. Tudo, A senhora aprendeu com os erros, aprendeu com os acertos, assim como a gente quer que o tudo eleitor é aprenda. no tempo de Deus. Tudo é no Sim. tempo de Deus, não é no tempo da gente. Não. Exatamente. Talvez se eu tivesse vencido lá em 16, não era aquele momento. Exatamente. nosso. Exatamente. Então, 2020 chegou, Deus permitiu. Nós estamos aqui no PodLegis, Isso. na condição de prefeita, de mulher, enfim, de convidada de vocês, né? E E ouvindo muito- vocês também, porque eu não vim só falar, né? Não pode ser um monólogo, um podcast não pode ser um Sim, monólogo É uma nunca. conversa, né? Uma Tem que ser uma conversa. conversa, uma interação, troca de experiências. Eu E aprendi muito nos com honrou a vocês, presença da senhora aqui hoje, Viu? com toda sinceridade. tá bom? Eu não E tive o vamos- prazer ainda de conhecê-la, mas fiquei muito feliz em conhecê-la. Oh, prazer de É ouvir. conhecida como a rainha, prefeita do povo. Dona Cristiane, que também estava no Porcafest. Tava no Porca Festa? Não fui, não. Ah, foi só da tua filha. Rapaz, eu tava lá no Porca Festa também. E curtindo, me divertindo. Eu sou. É como o doutor Kent falou, eu tenho meus candidatos, mas você pode olhar também as minhas redes sociais. Nunca ofendi nenhum candidato Insulto, adversário. pra quê? Eu não gosto nem de levantar o meu próprio candidato, justamente porque você ousou discordar da prefeita, e tem toda a razão, né? Você pode discordar ou não. Mas eu acho que tem um pouco de verdade na fala dela. Né? Eu tenho um carro que eu compartilho com meu pai. Né? Não é só meu, é nosso. E aí ele chegou com os adesivos lá no carro.
E eu falei assim, pai, eu não quero adesivo. Não porque eu não quero dizer que voto naquele candidato. O voto é secreto, mas também não é proibido. Eu posso externar o meu voto. Né? E não é porque eu não quero externar o meu voto. Mas é porque a partir do momento que a gente levanta a bandeira de um candidato, ou então só mostra que vai votar naquele candidato, tem as outras pessoas que já começam a te olhar diferente. Eu não quero isso, eu quero amizade com todo mundo. Entendeu? Quer transitar livremente. É a democracia, entendeu? Você pode se candidatar, eu posso me candidatar, né? Quem sabe numa próxima eleição tá eu e o John Kennedy aqui sendo adversário. Aí só porque nós somos adversários, a nossa amizade aqui... Que você faça a porta para lá. Só porque nós somos adversários, a gente tem que começar a brigar, virar inimigo. Eu não quero isso, entendeu? Não quero isso. Eu quero votar no meu candidato. Se ele ganhar, ótimo. Né? Porque eu tô votando, então eu quero que ele ganhe. Se ele não ganhar, tudo bem. Eu não vou torcer contra o que ganhar. Porque é igual aqui, nós somos 3 pessoas. Né? Se eu decidir uma coisa, aliás, se eu jogar uma coisa que os 2 forem contra, eu sou o voto vencido. E eu vou ter que respeitar, porque também é uma democracia. Do mesmo jeito, se o meu candidato não for eleito, eu vou ter que respeitar, porque foi a vontade do povo. Vida que segue. E a vida que segue. E a vida entendeu? que segue. É isso aí. Hashtag vida que segue. Justamente. Olha, só para encerrar aqui, com a permissão de vocês na participação, falando aqui do evento que nós fizemos em 16, comemorando os votos recebidos nas urnas, Vamos tirar esse negócio de porca-festa agora. já de agradecimento. Mas agora, passados 6 anos, lá de 2016, festa do Avenue, agradecendo ao povo, nós não vencemos. Nós vamos agora fazer uma grande festa no topo da Tomás Rebelo, inaugurando uma avenida que estamos fazendo com Dona Jaz, inaugurando ali a otimização daquela área do bairro Floresta, que é um viaduto, né? Entregando a nova avenida Tomás Rebelo, que nós colocamos asfalto no bairro Najaz, o canteiro central, que nós colocamos também piso tático, também pensando nas pessoas com deficiência. Então, vamos voltar 6 anos depois, olha como é que é a vida. Mesmo local, nós estávamos lá, a condição de, entre aspas, derrotada, que eu não me senti desse modelo, como diz o amigo meu, vamos voltar e fazer uma grande festa na condição de prefeita, inaugurando uma grande obra de mobilidade urbana, coisa que em 112 anos não fizeram. Então, é a vida. Olha, e é como a doutora Cristiele falou, uma frase, quando nós vencemos em 2020. Nunca desista dos seus sonhos. Por mais que a maioria das pessoas digam que você não vai conseguir, não ouça isso. Eu sou um exemplo vivo de que fé, persistência, resiliência, coragem, determinação, disciplina, você consegue. Sabe? Mas sem esquecer da fé e de ouvir os mais velhos, de ouvir as pessoas mais experientes. Porque o que minha mãe me falava há 30 anos atrás eu não entendia. Achava cafona. E tudo que ela me dizia com meu pai, hoje está em dia. Não caducou. Valendo os ensinamentos. Então, escutem os mais velhos, escutem os mais experientes, ouçam. Não só fale e que sua fala seja a definidora. Ouça mais de uma pessoa. Se você receber um diagnóstico médico que você está muito doente, todo respeito ao profissional médico, mas consulte outro também. E se for um caso muito grave de saúde, consiga ouvir mais especialistas. Porque ouvir sempre é um bom remédio. Tá bom? Então, conselho dá até a história. Se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Não, o conselho é muito bom. Eu gosto de ouvir conselhos e vendo o caminho a seguir. Obrigada, Padre Leges. Nós é que agradecemos a senhora por ter se disponibilizado a estar conosco aqui hoje. A senhora vai receber uma lá no gabinete depois. A senhora vai receber uma no gabinete, viu? Olha aí, Josafá, Dona Jara. Aí. É o garotinho. Aí tá lá na festa. Josafá, e a gente, rapaz? Olha aí, manda um beijo pra sua mãe, viu, Josafá? Tá, tem uma foto minha linda lá na parede dela. Deixa eu ver. Beijo grande. Pois, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Inclusive, acabando aqui agora, já vai para outro evento, entendeu? Vai estar outro evento, então é importante pra gente aqui, né, recebê-la aqui com uma agenda lotada.
A senhora disponibilizou um pouco do seu tempo para estar participando aqui e agraciando a gente, como também quem vai nos assistir, né? E, então, mais uma vez, muito obrigado. Quero convidá-los para tomar um cafezinho com a gente lá no Gabinete do Povo. Não é meu, não, é nosso, viu? Então, lá, prefeitura, nós estamos lá como prefeito, tem um Gabinete do Povo, para tomar um cafezinho quente lá Pronto, com a gente. Com certeza. Uma águazinha gelada. No dia que a gente for levar a caneca. Pronto, perfeito. Aí vocês já levam o resultado do PodLegis e algum pedido para a comunidade, alguma dica, alguma crítica construtiva. O ouvidor é o Marcos Nery, mas vocês estão lá e podem passar diretamente para a Jovinha aqui. Pronto, obrigado. muito Tá bom? obrigado. Pois, pessoal, obrigado. Beijo grande. Estamos encerrando mais um programa. Mais uma vez agradecendo a presença da prefeita. Com certeza, o nosso objetivo foi plenamente atingido. Ela expôs com muita clareza os seus pensamentos e estamos aqui também de portas sempre abertas para recebê-la. Perfeito. Viu? Obrigado. E se Tchau. vocês nos assistiram até aqui é porque de fato a conversa foi muito boa. E não se esqueça de fazer a sua inscrição no nosso canal, dar o seu joinha, assinar, E assinar não, é ativar o sininho, o sininho das notificações. e seguir nossas redes sociais, pod_legis jurídicos, e é isso, até a próxima, galera, valeu meus podileiros! Nossa, tchau. É isso.